Durante décadas, a separação entre a rainha Isabel II e seu amado esposo, o príncipe Felipe, foi um segredo bem guardado que permaneceu oculto pela discreta família real. Mas agora, o rei Carlos finalmente revela por que o príncipe Felipe não vivia com a rainha, jogando luz sobre a misteriosa razão por trás dos arranjos de vida do casal, o que os separou e os obrigou a levar vidas separadas. A verdade, descoberta após anos de especulação, é uma impactante história de turbulência oculta. Acompanha-nos enquanto exploramos essas emocionantes revelações que mudarão para sempre a forma como você vê a monarquia britânica. A revelação impactante. Revelações recentes sobre os arranjos de vida de seus pais esclareceram a decisão do príncipe Felipe de residir separado da rainha Isabel, dissipando rumores de longa data e confirmando que ele não foi expulso do Palácio de Buckingham pela Guarda Real. Segundo Carlos, essa decisão foi tomada de comum acordo e foi motivada por considerações práticas, mais do que por desavenças pessoais. Esse arranjo permitiu que ambos os pais se dedicassem a seus interesses individuais, sem as limitações impostas pelas responsabilidades reais, destacando assim a natureza distinta de seu relacionamento. As reflexões de Carlos sobre o vínculo de seus pais oferecem uma compreensão mais profunda de sua escolha, revelando que foi baseada fundamentalmente no respeito e na compreensão mútuos. A separação lhes permitiu valorizar o tempo juntos durante as visitas, aumentando a expectativa e a alegria de seus reencontros. Carlos enfatizou que essa situação de vida pouco convencional foi eficaz para preservar a harmonia e o afeto dentro de seu casamento. Um elemento particularmente notável das revelações do rei Carlos é a interação entre as obrigações públicas e a realização pessoal. Ele explicou que a decisão de seus pais de viverem separados durante a aposentadoria de Felipe foi uma abordagem pragmática para equilibrar suas responsabilidades públicas com suas vidas privadas. Esse arranjo permitiu que a rainha cumprisse seus deveres reais sem a preocupação adicional com a saúde e o bem-estar de Felipe, que eram gerenciados de maneira mais eficaz na Wood Farm. Além disso, a separação deu a Felipe a autonomia e o espaço que ele buscava. Um elemento significativo das declarações de Carlos foi sua resposta à especulação em torno da suposta infidelidade de seu pai. Embora tenha evitado fornecer detalhes extensos, ele reconheceu que esses rumores foram uma das dificuldades enfrentadas por seus pais após a aposentadoria de Felipe. Em 2017, surgiram acusações sobre seu envolvimento em um caso extraconjugal e foi informado que a rainha o havia expulsado do Palácio de Buckingham. No entanto, o rei Carlos refutou essas afirmações, destacando que o amor e o respeito entre eles permaneceram firmes, apesar dos boatos externos e do escrutínio público. Ele enfatizou que o relacionamento de seus pais era baseado na confiança e no respeito mútuo, o que lhes permitiu navegar de forma eficaz pelas complexidades da vida real e pelos desafios pessoais. Perspectivas de biógrafos e familiares. As perspectivas de biógrafos da família real e parentes apoiam as afirmações feitas por Carlos. Segundo um artigo da Woman and Home, a decisão do príncipe Felipe de se mudar foi amplamente motivada por seu desconforto com o Palácio de Buckingham, com o apoio da rainha Isabel, para garantir que ele tivesse maior conforto. O Daily Mail sugere que Felipe percebia o palácio como excessivamente restritivo. Essas observações ressoam com as afirmações de Carlos, retratando Felipe como um homem em busca de paz e simplicidade. O apoio da rainha à escolha de Felipe reflete seu respeito mútuo ao reconhecer a importância de seu bem-estar e autonomia, priorizando seu conforto. Esse arranjo permitiu que ela se concentrasse em suas responsabilidades reais, sem estresse adicional. Eles mantiveram sua conexão por meio de chamadas telefônicas regulares e visitas, preservando uma relação sólida, apesar da separação física. As revelações de Carlos oferecem uma nova perspectiva, desafiando rumores de longa data sobre o relacionamento tenso e o casamento tumultuado do casal. Sob a aparência real, esse arranjo pouco convencional serviu como uma solução pragmática, ilustrando sua adaptabilidade e compromisso com o bem-estar mútuo. Consequências e reações da rainha. A perspectiva da rainha Isabel II sobre a decisão do príncipe Felipe de residir separadamente destaca sua profunda compreensão e apoio inabalável ao longo de sua união matrimonial. Isabel demonstrou um respeito significativo pela autonomia de Felipe, reconhecendo a importância crítica de seu bem-estar.
Seu apoio à mudança de Felipe para a Wood Farm exemplificou o respeito mútuo e a força de seu relacionamento. Além disso, o entendimento de Isabel sobre as necessidades de Felipe ficou evidente ao apoiar seu desejo por um estilo de vida mais tranquilo. Ela reconheceu que, após décadas de serviço público dedicado, Felipe tinha direito a uma aposentadoria alinhada às suas preferências, destacando a profundidade de sua conexão. O compromisso de Isabel em priorizar a felicidade de Felipe, mesmo à custa de sua proximidade física, exemplificou seu apoio inabalável, apesar da separação. A rainha e Felipe mantiveram uma conexão sólida por meio de uma comunicação constante, com conversas diárias que lhes permitiam compartilhar seus pensamentos e experiências. Essas interações foram essenciais para manter seu vínculo, pois as chamadas telefônicas regulares ofereciam um senso de continuidade e intimidade. As visitas da rainha à Wood Farm eram ocasiões muito apreciadas, livres das restrições das responsabilidades reais, permitindo-lhes desfrutar mutuamente de sua companhia em um ambiente mais relaxado. A simplicidade da Wood Farm serviu como um cenário ideal para seu tempo juntos, promovendo interações de qualidade longe do escrutínio público. As visitas de Isabel destacaram seu amor duradouro e compromisso. Sua perspectiva sobre a mudança de Felipe foi baseada em considerações práticas. Ela reconheceu que o ambiente formal do Palácio de Buckingham não era propício ao estilo de vida tranquilo que Felipe buscava, e a Wood Farm apresentou um ambiente mais adequado às suas necessidades. O apoio inabalável da rainha foi fundamental para facilitar esse arranjo, refletindo seu profundo amor e compromisso com o bem-estar de Felipe. As razões pessoais do príncipe Felipe. O desconforto do príncipe Felipe com o Palácio de Buckingham é uma realidade bem documentada. O palácio, caracterizado por sua grandiosidade e formalidade, não se alinhava com o estilo de vida tranquilo e sereno que ele buscava. A aversão de Felipe ao palácio desempenhou um papel crucial em sua decisão de se mudar para a Wood Farm. Ele frequentemente comparava o Palácio de Buckingham a um hospital, criticando seu ambiente frio e considerando o local sufocante, desprovido do calor que ele desejava. Para ele, o palácio parecia mais um local de trabalho do que um lar. Esse sentimento ecoou nas revelações do rei Carlos, que jogaram luz sobre as motivações por trás da mudança de Felipe, refletindo seu desejo por um espaço de vida mais acolhedor. A atividade incessante no Palácio de Buckingham não proporcionava um senso de tranquilidade. Embora o ambiente do palácio fosse adequado às responsabilidades reais, não apoiava o estilo de vida sereno que Felipe buscava. A disparidade entre o palácio e a Wood Farm era notável, sendo esta última um ambiente muito mais adequado. O descontentamento de Felipe foi agravado pela onipresença da equipe e pela ausência de privacidade. O constante movimento no Palácio de Buckingham dificultava que ele encontrasse solidão. Esse escrutínio constante contribuiu para seu desconforto, levando-o finalmente a se mudar para a Wood Farm. Em contraste, as dimensões modestas e a natureza isolada da Wood Farm ofereceram um refúgio pacífico. A simplicidade do local e seu ambiente sereno permitiram que Felipe aproveitasse sua aposentadoria de maneira alinhada às suas preferências pessoais. A mudança para a Wood Farm representou uma resolução significativa para o príncipe Felipe, pois proporcionou um ambiente mais adequado às suas necessidades. Essa decisão não foi apenas uma mudança de cenário, mas uma escolha cuidadosamente considerada que lhe permitiu manter um senso de independência que se tornara cada vez mais importante para ele. O ambiente acolhedor da casa na Wood Farm ofereceu a Felipe uma mistura única de liberdade e autonomia, permitindo-lhe moldar um estilo de vida distintamente seu. Ao fazer a transição para esse ambiente mais isolado, Felipe pôde participar de atividades livres das restrições e expectativas geralmente associadas à vida real. Essa escolha de mudança foi fundamentalmente uma resposta prática ao crescente desconforto com o olhar público e as demandas das funções reais. Ela lhe permitiu adotar uma existência mais privada, onde pôde perseguir seus interesses e hobbies sem o constante escrutínio associado a ser membro da família real. Como tudo começou. A narrativa romântica entre o príncipe Felipe e a rainha Isabel II começou em uma era que agora parece quase lendária. Felipe, nascido nas linhas reais da Grécia e Dinamarca, e Isabel, filha do duque e da duquesa de York, cruzaram seus caminhos pela primeira vez em um casamento familiar em 1934.
Esse primeiro encontro foi bastante comum e não previa o profundo romance que se desenvolveria mais tarde. No entanto, em 1939, um encontro posterior transformou completamente sua relação. Na época, Isabel era uma princesa de 13 anos, enquanto Felipe, um cadete naval de 18 anos, já chamava a atenção com sua figura alta e atlética e seus impressionantes cabelos loiros. Durante uma visita ao Royal Naval College em Dartmouth, Isabel ficou imediatamente encantada com o carisma de Felipe. Por sua vez, Felipe, que inicialmente priorizava suas ambições navais, sentiu-se cada vez mais atraído pela serena elegância da jovem princesa. Esse interesse mútuo levou os dois a iniciarem uma correspondência que aprofundou sua conexão. As cartas de Isabel estavam repletas de admiração e carregavam a inconfundível essência do primeiro amor, indicando um relacionamento que transcendia as normas sociais de sua época, quando as uniões reais geralmente eram ditadas por considerações políticas mais do que por um afeto genuíno. O valor e a dedicação de Felipe na Marinha Real aumentaram significativamente a admiração de Isabel por ele. E em 1946, ficou claro que seus futuros estavam entrelaçados. O noivado em julho de 1947 foi celebrado com entusiasmo público generalizado, servindo como um farol de esperança em um mundo cheio de conflitos e desordem. Em um movimento decisivo, Felipe renunciou a seus títulos gregos e dinamarqueses, adotou o sobrenome Mountbatten e tornou-se cidadão britânico, marcando assim sua posição ao lado de Isabel. Um casamento que marcou uma era. O casamento deles, em 20 de novembro de 1947, transcendeu ser uma mera cerimônia real, representando um símbolo de renovação. Transmitido a uma audiência internacional, o evento destacou uma harmoniosa mistura de tradição e modernidade. A escolha de Isabel por Felipe, baseada no amor e no respeito mútuo, marcou uma significativa ruptura com as uniões puramente dinásticas de gerações anteriores, estabelecendo um novo precedente para os casamentos reais. A união do casal real, que se tornaria o casamento mais longo da realeza, não apenas uniu duas pessoas, mas também representou um evento magnífico que ressoou profundamente no público, servindo como um poderoso emblema de estabilidade e renovação após a Segunda Guerra Mundial. A cerimônia, realizada em 20 de novembro de 1947, contou com a presença de dignitários de todo o mundo, incluindo chefes de Estado e membros de diversas famílias reais, criando um ambiente que parecia saído de um conto de fadas. O vestido de Isabel, uma criação notável do renomado estilista Norman Hartnell, era um espetáculo de elegância e sofisticação. Adornado com 10.000 pérolas cuidadosamente colocadas, criava um efeito visual impressionante que capturava a luz de forma espetacular. O vestido apresentava uma impressionante cauda de 13 pés, com um padrão estrelado, que fluía graciosamente enquanto ela caminhava pelo corredor, simbolizando não apenas seu status real, mas também as esperanças e os sonhos de uma nação que emergia das sombras da guerra. Por sua vez, o príncipe Felipe, vestido com seu uniforme naval, posicionou-se ao lado de Isabel, personificando a harmoniosa mistura de tradição e modernidade que caracterizava sua união. Seu traje era uma homenagem ao seu serviço e dedicação, refletindo os valores de dever e honra que eram tão importantes para ele e para a monarquia. Número 9. Os desafios e a força do casamento. Ao longo de seu extenso casamento, que durou mais de 7 décadas, Isabel e Felipe enfrentaram inúmeros desafios, tanto pessoais quanto públicos. Navegaram pelas complexidades da vida real, incluindo as pressões do escrutínio público, as dinâmicas familiares e o papel evolutivo da monarquia em um mundo em constante mudança. No entanto, apesar dessas dificuldades, sua relação perseverou, marcada por um profundo respeito mútuo e um afeto evidente para todos que os observavam. Sua parceria duradoura tornou-se uma fonte de inspiração para muitos, ilustrando o poder do amor e do compromisso diante da adversidade. À medida que celebravam marcos importantes juntos, desde aniversários até reuniões familiares, seu vínculo parecia se fortalecer ainda mais, mostrando uma jornada notável que era tanto pessoal quanto emblemática da resiliência da instituição que representavam. A ascensão de Isabel ao trono em 1952, após a morte prematura do rei Jorge VI, marcou um momento crucial na história britânica. Felipe enfrentou o desafio de passar de oficial naval ao papel de consorte da rainha, uma posição que carecia de uma definição clara
e exigia consideráveis sacrifícios pessoais. Embora Filipe tivesse grande afeição por sua carreira na Marinha, acabou abandonando-a para ajudar Isabel em suas responsabilidades reais. O legado de Filipe na vida pública. Apesar das limitações de sua posição, Filipe deixou um impacto significativo através de sua participação em diversas iniciativas filantrópicas, sendo a mais destacada o Prêmio Duque de Edimburgo, que influenciou positivamente milhões de jovens em todo o mundo. A biógrafa real Ingrid Seward destacou as complexidades de sua relação com Isabel, observando que a franqueza de Filipe e seus ocasionais erros contrastavam com a personalidade mais reservada de Isabel, resultando em momentos de tensão. No entanto, sua capacidade de adaptação e compromisso garantiram a resiliência de seu vínculo. Seward enfatizou que a sinceridade de Filipe proporcionou uma influência estabilizadora para Isabel, que valorizava sua honestidade e franqueza, mesmo quando, às vezes, isso entrava em conflito com as normas reais. Ao longo dos anos, sua parceria serviu como um símbolo de amor e dedicação duradouros. Suas aparições públicas frequentemente revelavam expressões sutis de afeto e humor que reforçavam a solidez de sua relação. Eles lidaram habilmente com as complexidades da vida real, enfrentando o escrutínio da mídia e as demandas de suas posições com graça e resiliência. As raízes da força de Filipe. A infância desafiadora de Filipe e sua distinta carreira naval moldaram seu caráter excepcional. Nascido em 1921 na ilha de Corfu, sua vida precoce foi marcada por turbulências quando sua família foi exilada da Grécia, levando-o a passar seus anos de formação viajando pela Europa, onde encontrou tanto privilégios quanto instabilidade. Essas experiências cultivaram um forte senso de resiliência e independência, que se tornaram parte essencial de sua identidade. Sua educação na Alemanha e posteriormente em Gordonstown, uma escola na Escócia famosa por sua rigorosa disciplina, instilou nele um profundo senso de dever e uma ética de trabalho robusta. Esses anos foram cruciais para o desenvolvimento de sua franqueza e determinação firme. Seu serviço na Marinha Real durante a Segunda Guerra Mundial reforçou ainda mais sua imagem como um indivíduo competente e corajoso. A personalidade assertiva e frequentemente polêmica de Filipe frequentemente o colocava sob os holofotes, às vezes gerando controvérsias. Sua franqueza e desprezo pelo politicamente correto resultaram em diversos equívocos públicos, mas também o tornaram querido por aqueles que valorizavam sua autenticidade e caráter direto. Sua aposentadoria em Wood Farm. A aposentadoria de Filipe em 2017, aos 96 anos, marcou o fim de uma era e provocou reflexões sobre suas contribuições e o papel distinto que ocupava dentro da família real. Sua decisão de se retirar da vida pública simbolizou um momento crucial. Após décadas de serviço dedicado, ele optou por se retirar para desfrutar de seus anos restantes em tranquilidade. Wood Farm, uma modesta cabana na propriedade de Sandringham, tornou-se seu novo lar. Essa escolha foi notável por sua simplicidade e serenidade, apresentando um contraste marcante com a opulência do Palácio de Buckingham. Entre os fatores que motivaram sua decisão estava o desejo por uma vida mais independente e simples. Após anos cumprindo seu papel como consorte da rainha, Filipe ansiava por uma existência mais tranquila que lhe permitisse se dedicar a interesses pessoais, livre das limitações impostas pelos protocolos reais. A transição para Wood Farm permitiu que Filipe adotasse uma vida mais privada, dedicando-se a atividades como leitura e pintura, que ele apreciava. O apoio de Isabel refletia o profundo respeito mútuo entre eles, já que ambos priorizaram a felicidade um do outro. Além disso, a mudança reduziu as preocupações de Isabel com a saúde de Filipe, permitindo que ela se concentrasse em seus deveres reais, sem estresse adicional. Especulações da mídia e a verdade por trás. A decisão de viverem separados não foi isenta de controvérsias, já que especulações sobre possíveis infidelidades e discórdias conjugais adicionaram uma camada de complexidade à situação. Rumores sobre supostos casos extraconjugais de Filipe persistiram por anos, embora nunca tenham sido confirmados. Alguns sugeriram que essas possíveis indiscrições desempenharam um papel na decisão de viverem separados, implicando que esse arranjo era uma forma sutil de gerenciar tensões pessoais. No entanto, Carlos refutou esses rumores e enfatizou que a separação estava fundamentada no entendimento e respeito mútuos.
Esse acordo permitiu que ambos continuassem cumprindo seus respectivos papéis de uma maneira que lhes era mais adequada. Os últimos anos e o adeus final. Os anos finais do casamento entre o príncipe Filipe e a rainha Isabel foram marcados por um significativo reencontro no castelo de Windsor, em meio aos desafios da pandemia de Covid-19. Esse período único proporcionou a eles uma rara oportunidade de refletir sobre suas vidas e legados, criando um capítulo importante em sua longa parceria. Durante o tempo que passaram em Windsor, encontraram consolo na companhia um do outro, já que as restrições dos compromissos públicos permitiram que desfrutassem de longos períodos juntos. Em 9 de abril de 2021, Filipe faleceu cercado pelo amor de Isabel, que esteve ao seu lado por mais de 7 décadas de casamento. Sua morte marcou o fim de uma era definida por seu amor e respeito mútuos. A rainha, juntamente com sua família, reuniu-se para homenagear a vida de Filipe e o legado que ele deixou. Os tributos que se seguiram sublinharam o impacto profundo que Filipe teve na vida de tantas pessoas e o imenso respeito e afeto que inspirou. A capacidade de Isabel e Filipe de navegar pelas complexidades da vida real junto com seus desafios pessoais é um testemunho de sua notável resiliência. Segundo Carlos, o tempo que seus pais passaram juntos durante a pandemia facilitou uma reconexão significativa, simbolizando uma conclusão apropriada para sua relação duradoura. Reflexão final sobre seu legado. Ao longo de seus últimos anos, a relação entre a rainha Isabel e o príncipe Filipe continuou a ser um exemplo de compromisso e amor duradouro, mesmo diante de desafios pessoais e públicos. Sua capacidade de se adaptar às circunstâncias em constante mudança, mantendo um vínculo sólido, é um testemunho de sua dedicação mútua e profunda conexão. O rei Carlos destacou em suas declarações como o arranjo de vida separado de seus pais foi uma decisão pragmática e cuidadosamente considerada. Essa escolha permitiu que Filipe perseguisse seus interesses pessoais em Wood Farm, enquanto Isabel cumpria seus deveres reais, sem distrações adicionais. Esse arranjo único não apenas fortaleceu sua relação, mas também desmentiu muitos dos rumores que cercaram o casal ao longo dos anos. Carlos enfatizou que o respeito mútuo, que definiu o casamento de Isabel e Filipe, foi essencial para superar os desafios que enfrentaram. A rainha apoiou plenamente as necessidades de Filipe, entendendo que seu bem-estar era fundamental para preservar a harmonia em sua relação. Por sua vez, Filipe demonstrou um compromisso constante com Isabel e com seu papel como consorte, mesmo enquanto buscava maior independência durante seus anos de aposentadoria. A capacidade do casal de equilibrar as demandas da vida pública com sua conexão pessoal continua a ser uma inspiração para muitos. Seu casamento, embora pouco convencional em alguns aspectos, funcionou de maneira eficaz para eles, mostrando que o amor genuíno pode prevalecer ao longo do tempo e da adversidade. Lições de uma vida compartilhada. O casamento de Isabel e Filipe não foi apenas um exemplo de amor e compromisso pessoal, mas também um reflexo de como duas pessoas podem colaborar para sustentar uma instituição como a monarquia britânica. Por meio de suas diferenças de personalidade, com a natureza franca de Filipe e o estilo mais reservado de Isabel, eles conseguiram se complementar e fortalecer seu vínculo. As memórias de sua relação, desde os pequenos gestos de carinho até suas colaborações públicas, continuam a ressoar como um legado duradouro. O impacto de sua união vai além de suas vidas pessoais, deixando uma marca significativa na história da monarquia e na percepção pública das relações reais. O encerramento de um capítulo. O falecimento de Filipe marcou o fim de um capítulo notável na história da realeza, deixando a rainha Isabel como uma figura solitária, mas resiliente. Embora sua ausência tenha deixado um vazio, o impacto de sua relação e o exemplo que deram ao mundo permanecem vivos na memória coletiva. À medida que a rainha continuou a cumprir seus deveres reais, refletindo a força e o compromisso que definiram sua vida conjunta, o mundo lembrou com afeto e admiração o amor compartilhado entre esses dois indivíduos extraordinários. A história de Isabel e Filipe permanece um poderoso lembrete de que, mesmo nas circunstâncias mais únicas e exigentes, o amor e o respeito podem superar qualquer obstáculo. Durante décadas, Richard Gere sempre foi uma estrela de Hollywood, conhecido por encantar o público com sua beleza e talento. No entanto, sua recente revelação aos 74 anos surpreendeu seus fãs. Segundo relatos,
Gary admitiu que uma mulher em particular tinha o título de amor de sua vida. Curioso? Antes de nos aprofundarmos nessa comovente confissão, vamos examinar a infância de Richard Gere e sua ousada trajetória romântica. Richard Gere, nascido em 31 de agosto de 1949 na Filadélfia, Pensilvânia, foi o segundo de 5 filhos. Seus pais, Doris Anna Tiffany e Homer George Gere, também eram descendentes do Mayflower. Contudo, sua carreira começou com a música, já que tocava instrumentos e compunha músicas para peças escolares. No entanto, seu caminho mudou após o ensino médio. Apesar de ter recebido uma bolsa de ginástica na Universidade de Massachusetts, em Amherst, e estar cursando filosofia, o desejo de Gere por atuar prevaleceu. Ele permaneceu na universidade por 2 anos e depois conseguiu o papel principal na produção londrina de Grease, em 1973. Atuou em outras peças, como A Megera Domada, o que impulsionou sua carreira como ator. O primeiro filme de Gere foi Report to the Commissioner. Em 1977, ele conseguiu um papel em Looking for Mr. Goodbar, e no ano seguinte, participou de Days of Heaven e American Gigolo, que o precederam como um astro em ascensão. Estar no set do filme An Officer and a Gentleman foi como interpretar um candidato a oficial da Marinha. Sua carreira decolou com sucessos como Pretty Woman, Primal Fear e Runaway Bride. Gere também recebeu importantes prêmios como o Globo de Ouro por Chicago, em 2002. Ao longo de seus anos na indústria cinematográfica, Gere acumulou reconhecimentos que demonstram sua relevância. Ele foi indicado a prêmios como o Primetime Emmy e vários Globos de Ouro, além de ter sido incluído entre as 50 pessoas mais belas do mundo pela revista People. Isso o levou a estampar a capa de inúmeras publicações. Mas seu caminho não foi isento de dificuldades. Apesar do sucesso inicial com Looking for Mr. Goodbar, em 1977, Gere também experimentou fracassos. Um desses episódios foi quando foi substituído em The Lords of Flatbush, após uma disputa com seu co-star Sylvester Stallone. No final dos anos 70, ele interpretou uma vítima do Holocausto gay em Bent. Isso aconteceu em uma época em que a sociedade não era tão aberta em relação à comunidade LGBTQ+, como é hoje. Aceitar esse tipo de papel foi um movimento arriscado e poderia ter resultado em críticas negativas. Poderia ter arruinado sua carreira caso não fosse bem aceito ou considerado controverso. No entanto, sua atuação em Bentham demonstrou até onde ele estava disposto a ir e quão versátil era. Reafirmou sua dedicação a conteúdos diversos e a profundidade de personagens complexos. Além disso, os filmes American Gigolo, 1980, e An Officer and a Gentleman, 1982, também trouxeram desafios. Ser um sucesso de bilheteria e escolher papéis que ressoassem com o público foi um grande equilíbrio a ser alcançado. A constante luta para equilibrar sucesso comercial e realização artística foi um problema significativo que Gere enfrentou em sua carreira. Além desses problemas externos, Richard Gere também enfrentou questões internas em sua vida pessoal. A fama de seus casos extraconjugais, bem como suas inúmeras relações, teve grande impacto tanto em sua vida pessoal quanto em sua carreira em ascensão. Ele manteve um relacionamento com a atriz americana Penelope Milford por 7 anos, de 1971 a 1978. Estiveram juntos desde o início até o final dos anos 70. Esse relacionamento foi apenas um dos capítulos, mas Gere também teve outros relacionamentos curtos na época. Um exemplo foi seu romance com a pintora brasileira Silvia Martins, do final dos anos 70 até meados dos anos 80. Foi esse relacionamento com Martins que levou Gere a viajar ao Nepal em 1978, onde conheceu monges e lamas tibetanos. Este foi um ponto de virada em sua vida que determinou seu interesse pelo budismo e o levou a se tornar um praticante do budismo tibetano, e especificamente da escola Gelugpa, além de um forte defensor do Dalai Lama. A vida romântica de Gere, no entanto, não terminou aí. Após sua separação de Sylvia, ele namorou outra atriz americana, Tuesday Weld, que era uma atriz aposentada famosa por seus papéis no cinema e na televisão. O relacionamento deles foi limitado a 1 ano. Richard Gere também teve um vínculo com Carol Mallory, que foi modelo e atriz no início dos anos 70. O relacionamento começou em 1970 e durou até 1975. Esse período com Mallory foi outro capítulo importante na vida pessoal de Gere. Mallory, mais conhecida por sua carreira como modelo e atriz, relatou sua experiência com Gere em seu romance Picasso's Ghost.
Ela o descreveu como um amante lendário e inesquecível, confirmando sua flexibilidade, sensibilidade e gentileza. Essa descrição fortalece a imagem de Gare como um símbolo carismático que continua encantando suas parceiras. Continuando com sua ativa vida amorosa, Gare envolveu-se com Dawn Steele entre 1975 e 1978. Esse período foi significativo, pois Steele se tornaria uma executiva de sucesso em Hollywood, sendo uma figura proeminente na indústria cinematográfica. Enquanto estavam juntos, Steele ainda estava construindo sua carreira no cinema. Já em seu caminho profissional, ela havia formado um negócio com seu primeiro marido e explorado diversos empreendimentos empresariais. Esse relacionamento com Gare serviu como uma introdução informal ao mundo de Hollywood para Steele e terminou quando sua participação na indústria cinematográfica começou a ganhar força. A carreira de Steele em Hollywood ganhou impulso em 1978, quando ela aceitou um trabalho como diretora de marketing na Paramount Pictures. Esse papel a levou a trabalhar em filmes notáveis e, eventualmente, a presidência da Columbia Pictures, sendo a primeira mulher a dirigir um grande estúdio de cinema nos Estados Unidos. A associação de Gare com Steele, embora breve, de 1975 a 1978, foi uma parte significativa de sua vida durante os anos 70, enquanto ele tentava avançar em sua carreira de ator e interesses artísticos. Além disso, destaca as conexões de Gare dentro da indústria cinematográfica, considerando a futura relevância de Steele. No entanto, a ativa vida amorosa de Richard Gere continuou. Priscilla Presley é outro nome ligado a ele, embora, segundo relatos, tenha sido um breve encontro em 1983. De acordo com uma autobiografia reveladora escrita pelo ex-parceiro de Priscilla, Mike Edwards, Presley teria confessado ter tido uma aventura de uma noite com Gere. Edwards afirmou que Priscilla revelou isso durante uma conversa dizendo: "Ah, ele é um homem maravilhoso." Eu perguntei: "Você dormiu com ele?" E ela respondeu: "Sim, dormimos." Então perguntei: "Quantas vezes?" E ela disse: "Apenas uma vez." Em seguida perguntei: "O que aconteceu?" E ela respondeu: "Nos conhecemos em uma festa e simplesmente nos conectamos. Nos divertimos muito e acabamos na cama juntos." O relato de Edwards confirma o estilo de vida galanteador de Gere, e o fato de que sua relação foi classificada mostra quão discreto ele podia ser em seus relacionamentos. Os esforços românticos de Richard Gere continuaram nos anos 90, quando um famoso romance com a supermodelo Cindy Crawford começou a chamar a atenção do público. Em 1988, ele conheceu Cindy pela primeira vez em um churrasco organizado pelo fotógrafo Herb Ritts. Na época, Gere já era um nome reconhecido graças a filmes como Pretty Woman. Mas Crawford, com 22 anos, ainda era uma estrela em ascensão no mundo da moda, aparecendo nas capas da Vogue e liderando campanhas para marcas importantes como Calvin Klein, Pepsi e Revlon. Apesar da diferença de idade e origens distintas, surgiu uma química. Logo começaram a namorar e se mudaram juntos para Nova York, enquanto mantinham o relacionamento em sigilo. Seus interesses compartilhados no budismo e na meditação os levaram a viajar juntos para a Índia e o Nepal. Crawford até mencionou a influência de Gere, sua idade e experiência, que a motivaram a se afastar da elite da moda e tomar mais controle sobre sua carreira. Em um gesto tão espontâneo quanto sua conexão, Gere e Crawford se casaram em Las Vegas em dezembro de 1991. O casamento, realizado na Little Church of the West, foi simples e de última hora. Crawford lembrou que Gere sugeriu ir para Las Vegas naquela noite, e a cerimônia em si foi pouco convencional. Ela usou um terno azul marinho de Armani e uma aliança de papel alumínio, refletindo a natureza improvisada do evento. Apesar desse início pouco convencional, sua união foi um momento significativo na vida de ambos. No entanto, o conto de fadas enfrentou desafios. Carreiras ocupadas, estilos de vida diferentes e, claro, prioridades distintas levaram ao divórcio em 1995, após 4 anos de casamento. Apesar da separação, Gere e Crawford ainda são lembrados como um dos casais mais icônicos dos anos 90, simbolizando o sucesso e glamour compartilhados durante o tempo juntos. Os romances de Richard Gere continuaram ao mesmo tempo com a modelo inglesa Laura Bailey. O relacionamento ocorreu em um momento em que a carreira de Bailey na indústria da moda estava em ascensão, sendo reconhecida por seu trabalho em capas de importantes revistas de moda.
Esse vínculo com Gary a colocou sob os holofotes, não apenas a ela, mas também aos problemas que enfrentaram. Havia uma grande diferença de idade entre Jer, que tinha 45 anos na época, e Bailey. Para complicar ainda mais a situação, Jer ainda era casado com a modelo americana Cindy Crawford quando seu relacionamento com Bailey veio à tona. Apesar dessas dificuldades, a carreira de modelo de Bailey continuou bem-sucedida. Sua associação com Richard Gere foi apenas uma parte de sua vida pessoal e profissional, que incluiu muitos sucessos na indústria da moda e conexões com outras personalidades eminentes, como Gary Oldman. Mais tarde, Bailey reduziu sua carreira como modelo para se concentrar na escrita e na atuação. A história de Richard Gere e Laura Bailey representou um capítulo significativo na vida de ambos. No entanto, a história romântica de Gere vai além disso. Carey Lowell assumiu o papel de parceira dele após sua separação de Cindy Crawford. Eles ficaram juntos por mais de 10 anos, mas infelizmente, a relação terminou em um complicado divórcio. Gary e Carey se conheceram nos anos 90 e se casaram em 2002, 7 anos após o divórcio de Cindy Crawford, em 1995. Por outro lado, Homer James Jigme Gere, o único filho da família, nasceu em 2000. No entanto, o relacionamento também foi marcado por diferenças. Jerry, sendo uma pessoa reservada, se opunha aos planos de Lowell de levar um relacionamento mais público. Em setembro de 2013, Gere e Lowell, que estavam juntos havia 11 anos, decidiram pedir o divórcio. Os procedimentos legais que se seguiram foram bastante longos e complicados, já que o casal disputou os bens e a suposta fortuna de 45 milhões de dólares de Gere. Apesar das diferenças, concordaram imediatamente com a guarda compartilhada do filho Homer. Em 2016, os procedimentos de divórcio foram concluídos legalmente, exatamente 3 anos após a separação. Os termos do acordo foram mantidos em segredo e o casal esteve entrando e saindo dos tribunais várias vezes para resolver as questões financeiras decorrentes do divórcio. Mesmo após a separação, Lowell continuou atuando, sendo escalada para diversas séries de televisão e filmes. A vida romântica de Richard Gere continuou. Em 2014, ele supostamente namorou Padma Lakshmi, apresentadora do programa Top Chef e modelo da Bravo. O relacionamento de 6 meses foi muito discreto, com poucas fotografias e detalhes sobre os dois juntos. A separação foi amigável e ambos optaram por continuar amigos após o término. Gere, que havia terminado um casamento de 11 anos com Carey Lowell, começou a sair com Lakshmi, embora sem se envolver de imediato. Lakshmi, mãe de uma filha de 4 anos chamada Krishna, também teve relacionamentos significativos com Salman Rushdie e um relacionamento de longa data com Teddy Forsman, que faleceu em 2011. Apesar de breve, o relacionamento teve importância para ambos, especialmente considerando que Gere estava no meio de seu processo de divórcio com Lowell. Um destino mais afortunado aguardava Richard Gere. Em 2014, ele conheceu a ativista espanhola Alejandra Silva, que se tornaria sua esposa. Sua conexão começou mais de uma década antes, quando Gere pediu emprestado um barco ao pai de Silva para uma filmagem. No entanto, seus caminhos verdadeiramente se cruzaram apenas em 2014, em um hotel de luxo italiano, pertencente à família de Silva. Alejandra Silva, descrita como uma loira nascida na Galícia que se identifica como mãe e ativista, falou abertamente sobre sua conexão com Gere em uma entrevista à revista Hola, em 2016. Richard tem sido meu herói na vida real, disse ela. Eu estava um pouco perdida, sem luz, e conhecê-lo deu sentido à minha vida. Senti como se alguém estendesse a mão e me mostrasse o verdadeiro caminho. O relacionamento de Gere e Silva floresceu rapidamente, apesar da diferença de idade de 33 anos. Eles começaram a namorar pouco depois do primeiro encontro e mantiveram a relação discreta por vários anos. Alejandra, que vem de uma família ligada ao Real Madrid devido à antiga vice-presidência de seu pai, foi educada na Lewiston School, em Dorset, e rumores indicavam que teve um breve romance com Roberto Carlos, o lendário lateral esquerdo do clube. No entanto, um novo sentimento surgiu quando ela encontrou Gere enquanto se divorciava de seu primeiro marido, Govind Friedland, filho do magnata minerador americano Robert Friedland. Com o tempo, a amizade amadureceu, levando à revelação pública do relacionamento em junho de 2015. Eles decidiram manter a relação privada até se casarem em segredo em abril de 2018. Em uma publicação no Instagram, 3 meses após o casamento, Silva escreveu:
Enquanto trilhamos este caminho e enfrentamos os altos e baixos da vida, aspiramos transformá-los em uma jornada de amor, compaixão, alegria e equanimidade. Richard não apenas encontrou o amor, mas também uma parceira que compartilhava seus valores. Silva trabalha em uma fundação que luta contra a falta de moradia na Espanha, uma causa próxima ao coração de Jerry. Ele expressou imensa felicidade sobre o casamento, chamando Alejandra de linda, inteligente, sensível, comprometida em ajudar as pessoas, divertida, paciente, compreensiva, uma grande cozinheira e a criadora das melhores saladas do mundo. Por sua vez, Silva sente que está vivendo um conto de fadas. Ela fala com entusiasmo sobre o marido, descrevendo-o como o homem mais humilde, sensível, carinhoso, atencioso, divertido e generoso que já conheci. A conexão entre eles parece profunda, com Richard escrevendo músicas para ela diariamente e constantemente lembrando sua importância em sua vida. Essa tradição começou quando ele enviava flores todos os dias até que ela aceitasse sair com ele, e continuou com serenatas diárias após o casamento. Ambos, Richard Gere e Alejandra Silva, estavam passando por divórcios quando se reconectaram depois de anos de conhecimento mútuo. Apesar da significativa diferença de idade, surgiu uma conexão forte. Silva falou sobre os desafios, dizendo: "As histórias de amor com um começo complicado, onde você tem que superar dificuldades juntos, podem aproximá-lo ainda mais. Tenho certeza de que tive algumas dúvidas em algum momento. No início, ele estava mais convencido do que eu, mas desde muito cedo sentimos que estávamos destinados a ficar juntos. Isso reafirma ainda mais o profundo afeto mútuo." Ao abordar a grande diferença de idade, Silva disse: "Olá! Não ignoro nossa diferença de idade, nem o que significa estar com uma estrela de Hollywood. Mas quando há uma energia kármica tão forte, os problemas desaparecem. Seus interesses compartilhados no trabalho humanitário solidificaram ainda mais seu vínculo." Silva, por meio de sua fundação Raiz, luta contra a falta de moradia na Espanha, enquanto Jerry defende a cultura tibetana e luta contra o HIV e a AIDS. Esses valores compartilhados, sem dúvida, fortalecem sua conexão. Silva reconheceu abertamente que chegou a dormir na rua para entender as lutas das pessoas sem teto e não tem medo de arregaçar as mangas e trabalhar duro. Em uma entrevista à Olá, em 2015, afirmou que, se fosse fazer algo, colocava sempre 100% de esforço. Se não pudesse, preferia não fazer. Em 2019, deram as boas-vindas ao primeiro filho juntos, um menino chamado Alexander. Este foi um momento especial, já que ambos já tinham filhos de casamentos anteriores. No ano seguinte, em 2020, anunciaram com alegria a chegada do segundo bebê. Apesar dos desafios inerentes a um relacionamento com uma estrela de Hollywood, Silva reconheceu a poderosa energia kármica que os ajuda a navegar e resolver seus problemas. Atualmente, residem em um rancho em Nova York, onde valorizam momentos privados juntos. Richard Gere demonstrou que o amor pode bater à sua porta a qualquer momento da vida, mesmo em uma idade mais madura. Ao encontrar sua parceira ideal em Alejandra Silva, ele conseguiu mostrar um lado amoroso e carinhoso de si mesmo. Jerry, que já esteve casado 3 vezes antes, encontrou uma conexão profunda com Silva, provando que o amor pode florescer em qualquer idade quando aparece a pessoa certa. Em uma das celebrações natalinas, Silva enviou votos de boas festas a amigos e seguidores no Instagram em um sábado, compartilhando uma doce foto de família. "Feliz Natal da nossa família para a sua", legendou a imagem, que mostrava ela e seu amado marido de pé em um pier, com vista para uma pequena lagoa ao lado dos 2 filhos. Na foto, as crianças usavam crocs azuis combinando com shorts e camisetas, enquanto Silva exibia elegância em um vestido dourado longo. Jerry decidiu combinar o estilo das crianças com um traje casual. Em outro momento, Silva compartilhou um vislumbre de sua família desfrutando de um passeio ao ar livre. Na cena outonal, Gere e Silva levantam as mãos no ar, projetando grandes sombras no chão para que Alexander as observe com admiração, imitando o gesto ao estender os próprios braços para ver sua sombra no pavimento. "Papai, mamãe e Alexander", legendou Silva na imagem. Semanas depois, Silva compartilhou um dia muito importante para nossa família, posando com seu marido em frente a uma bandeira dos Estados Unidos, após ele se tornar oficialmente cidadão norte-americano.
Um dos aspectos mais doces do relacionamento de Gare e Silva é o apoio inabalável que oferecem um ao outro. Seja participando juntos de eventos, como a rara aparição pública que fizeram recentemente na gala do City Harvest 2024, ou compartilhando momentos nas redes sociais, eles sempre mostram estar presentes um para o outro. Suas demonstrações públicas de afeto e incentivo refletem um vínculo profundo, baseado no respeito mútuo e na admiração. A família ocupa um papel central na relação de Gary e Silva. Como pais de 2 filhos pequenos e do filho de Silva, de um casamento anterior, eles priorizam a família, criando um ambiente amoroso e enriquecedor para as crianças. Seu compromisso com a parentalidade, criando memórias duradouras e cultivando um senso de união, evidencia seus fortes valores familiares. Embora o relacionamento de Gary e Silva esteja cheio de respeito e admiração mútuos, eles frequentemente expressam o quanto se amam e apreciam em entrevistas e publicações nas redes sociais, compartilhando as coisas que mais admiram em seus parceiros. Essas declarações públicas de amor e apreço são prova de um vínculo emocional sólido e de uma verdadeira valorização das qualidades e virtudes um do outro. Ao longo do relacionamento, Gary e Silva cresceram e se desenvolveram juntos, apoiando-se mutuamente nas dificuldades e compartilhando os triunfos. Essa jornada como casal é marcada pelo crescimento pessoal, projetos em comum e um apego crescente que parece eterno. Sua dedicação ao desenvolvimento e à felicidade um do outro é um testemunho da profundidade de seu amor e companheirismo. Por fim, seu relacionamento é um magnífico tapete tecido com fios de amor, respeito, valores compartilhados e uma conexão emocional profunda. A dedicação que tem um pelo outro, a família e a jornada que compartilham, representa os aspectos mais ternos de sua relação, fundamentada no amor, no apoio e na alegria. Essa dedicação permite que seu relacionamento floresça e sirva como inspiração para todos ao seu redor. Esperamos que você tenha gostado de conhecer a doce história de amor de Gary com Alejandra Silva. O que você acha do relacionamento de Gary e Alejandra? Por favor, compartilhe seus pensamentos nos comentários. Nos vemos na próxima. Olá a todos. Em uma monarquia fundada no dever, na tradição e em um compromisso inabalável com o povo, a presença de Camila, a rainha consorte, continua sendo uma mancha evidente na credibilidade da instituição. As revelações de que o rei Carlos III está tentando se distanciar dela para priorizar o bem-estar dos filhos da princesa Catarina não são apenas impactantes, mas também um passo necessário para salvaguardar o futuro da família real. A presença de Camila sempre foi polêmica, mas agora, mais do que nunca, está claro que sua influência é mais um prejuízo do que uma contribuição. Desde o início, a integração de Camila na família real foi cercada de controvérsias. Sua participação na ruptura do casamento de Carlos com a querida princesa Diana nunca foi realmente perdoada pelo público. Suas ações durante aqueles anos não foram apenas egoístas, mas deixaram um legado de confiança rompida que ainda assombra a família real hoje. Não é surpreendente que o rei Carlos agora pareça estar tomando medidas para garantir que seus netos, especialmente os filhos da princesa Catarina, não fiquem presos na mesma rede de manipulação e traição que definiu os primeiros anos de Camila. A ascensão de Camila à rainha consorte não é uma história de amor que superou tudo. É a história de uma mulher que aproveitou uma oportunidade para abrir caminho até os níveis mais altos do poder, sem se importar com as consequências de suas ações. Seu casamento com o rei Carlos não foi um triunfo do romance, mas a culminação de anos de intrigas egoístas. E agora, com seu papel na família real enfrentando um crescente escrutínio, não se pode evitar a pergunta: o que exatamente ela contribuiu para a instituição? Os movimentos recentes do rei Carlos para reestruturar os compromissos reais, assegurando que Catarina e seus filhos estejam mais envolvidos, sinalizam uma clara mudança de prioridades. Ele está focado no futuro, na conexão de seus netos com a monarquia e em seu papel no sustento da coroa. E onde está Camila em tudo isso? Cada vez mais empurrada para as margens, como deveria ser. Sua relação com os jovens membros da realeza não tem sido de calor ou apoio. Pelo contrário, tem sido marcada por um distanciamento frio, uma falta de interesse em seu bem-estar e um foco contínuo em consolidar sua própria posição. Ao contrastar as ações de Camila com as da princesa Catarina, as diferenças são impressionantes. Catarina, com sua elegância, graça e firme compromisso com o dever,
tornou-se o verdadeiro coração da monarquia moderna. Ela assumiu seu papel com dignidade, entendendo a imensa responsabilidade de criar o futuro da coroa. Seus filhos, o príncipe Jorge, a princesa Charlotte e o príncipe Luís, estão sendo educados com uma compreensão de sua herança e do peso de seus papéis. Em contraste, Camila parece mais preocupada em assegurar seu próprio legado do que em apoiar a instituição que afirma servir. A decisão do rei Carlos de se distanciar de Camila não é apenas um movimento para proteger seus netos. É uma declaração sobre o lugar de Camila na família real. Ela não é uma força unificadora. Não encarna os valores da monarquia. É um vestígio de erros passados. Alguém que escolheu consistentemente o interesse próprio em vez do dever. O foco do rei em seus netos mostra que ele reconhece onde está o futuro da monarquia. Com aqueles que estão sendo criados com uma verdadeira compreensão de serviço e responsabilidade, e não com aqueles que buscam manipular e dividir. A reação do público a Camila sempre foi mista, mas nos últimos anos tornou-se cada vez mais claro que ela não conseguiu conquistar os corações das pessoas. Suas tentativas de se apresentar como uma rainha consorte dedicada falharam. Em um dos triângulos amorosos mais infames da história, seu papel na ruptura de um casamento real querido por milhões em todo o mundo continua sendo uma ferida aberta. E agora, enquanto o rei Carlos toma medidas para priorizar seus netos, a paciência do público com Camila está se esgotando. O público há muito admira a princesa Catarina, não apenas por sua beleza ou senso de moda, mas pela dignidade com que se conduz. Ela é uma verdadeira realeza em todos os sentidos da palavra. Alguém que aceitou o enorme peso de suas responsabilidades sem reclamações. Alguém que se dedicou a servir à monarquia e ao povo. Mas o público vê através de tudo. Eles veem o egoísmo, a manipulação e a ambição que impulsionam Camila. É ainda mais revelador que, apesar de todos os seus esforços para conquistar o público e a família real, Camila nunca conseguiu escapar da sombra da princesa Diana. O legado de Diana ainda pesa muito, não apenas sobre a família real, mas sobre a própria reputação de Camila. Não importa quantas aparições públicas ela faça, não importa quantos eventos ela participe, Camila nunca poderá apagar a mancha do que fez a Diana. E agora, enquanto o rei Carlos se distancia dela, está claro que até ele entende o dano que ela causou. O legado de Camila não será de unidade ou graça, não será de serviço ou dedicação. Em vez disso, será de divisão, manipulação e interesse próprio. Sua ascensão à rainha consorte não é um triunfo. É um lembrete das rachaduras na família real, das traições que a definiram e dos sacrifícios que foram feitos para que ela alcançasse suas ambições. E agora, com o rei Carlos focando em seus netos, a influência de Camila está começando a desaparecer. Não é segredo que a monarquia está em uma encruzilhada. A geração mais jovem, liderada pela princesa Catarina e seus filhos, representa o futuro da instituição. São eles que levarão a coroa adiante, garantindo que a monarquia permaneça relevante em um mundo em constante mudança. Camila, por outro lado, representa o passado, uma parte marcada por escândalos, controvérsias e traições. Suas tentativas de se afirmar como uma figura-chave na família real apenas destacaram sua inadequação para o papel. À medida que a monarquia avança para uma nova era, está claro que o foco deve estar no futuro. A decisão do rei Carlos de se distanciar de Camila é um passo na direção certa. Isso demonstra que ele compreende a importância de garantir o futuro da monarquia, de proteger seus netos da influência tóxica de uma mulher cujo único interesse tem sido ela mesma. A família real não pode mais se dar ao luxo de ser arrastada por figuras como Camila. O público está pronto para um novo capítulo, um em que os valores de dever, serviço e unidade sejam defendidos. E esse capítulo começa com a princesa Catarina e seus filhos, não com uma rainha consorte que não fez mais do que semear divisão. O tempo de Camila sob os holofotes está chegando ao fim, e já era hora. O futuro da monarquia recai sobre aqueles que realmente entendem o que significa servir, não sobre aqueles que buscam servir apenas a si mesmos. Mesmo após todos esses anos, a sombra de Diana ainda pesa fortemente sobre a família real. E a presença de Camila serve como um lembrete constante da traição e da dor que definiram aquela época. Muitas pessoas no olho público nunca perdoaram nem esqueceram a dor que o papel de Camila na saga de Carlos e Diana causou. O que agrava ainda mais o problema é o contraste marcante entre Camila e figuras como a princesa Catarina
ou até mesmo a princesa Ana. Essas mulheres se tornaram símbolos de força, resiliência e dedicação aos deveres reais, enquanto Camila continua a encarnar tudo o que parece antiquado e desalinhado com os valores modernos. Camila carece da graça e do charme que Catarina exala naturalmente. Enquanto Catarina conseguiu conquistar a admiração e o respeito do público, Camila luta para obter até mesmo o nível mais básico de aceitação. A presença de Camila em compromissos reais muitas vezes parece desconfortável, quase forçada. Há uma sensação palpável de que seu papel é mais uma obrigação do que algo que se encaixa naturalmente na dinâmica da família real. Isso se torna ainda mais evidente quando ela é posicionada ao lado de Catarina, que brilha com autenticidade e calor. Enquanto Catarina é vista como o futuro da monarquia, incorporando os valores que ressoam com a sociedade contemporânea, Camila aparece como um vestígio antiquado de um passado manchado. A fricção entre Camila e a nova geração da realeza também é impossível de ignorar. Durante anos, surgiram relatos sugerindo que Camila nunca se encaixou verdadeiramente com William, Catarina ou até mesmo com a falecida rainha. De fato, especula-se amplamente que sua relação com o príncipe William é tensa, e essa distância reflete uma divisão maior dentro da família. A popularidade de William e Catarina está em ascensão, e sua abordagem moderna aos deveres reais ressoa com as gerações mais jovens de uma forma que Camila simplesmente não consegue igualar. No que diz respeito à influência de Camila dentro da família, sempre pareceu que ela estava promovendo uma agenda de autopreservação. Em vez de trabalhar genuinamente para melhorar a monarquia, suas ações muitas vezes parecem voltadas a solidificar sua própria posição, em vez de apoiar a família real como um todo. Isso contrasta fortemente com alguém como a princesa Ana, que trabalhou incansavelmente em seu compromisso com os deveres reais. Ana dedicou décadas à monarquia e, no entanto, mantém-se humilde e focada em seu trabalho sem buscar os holofotes. Camila, por outro lado, parece determinada a manter seu lugar na hierarquia, independentemente dos danos que isso possa causar à reputação da família real. A contínua especulação sobre o futuro papel de Camila e se ela deveria ou não manter o título de rainha consorte tem sido uma fonte constante de controvérsia. Há um sentimento crescente de que Camila não merece esse título, não apenas por suas ações passadas, mas porque simplesmente não incorpora as qualidades que o público espera de alguém em tal posição. O título de rainha consorte carrega certas expectativas: dignidade, graça e uma conexão profunda com o povo. Camila, apesar de seus anos no olho público, nunca conseguiu cultivar esse vínculo. À medida que a família real olha para o futuro, é inevitável que Camila se encontre cada vez mais relegada a um segundo plano, com sua influência diminuindo à medida que a próxima geração assume o centro do palco. Quanto mais se examina o papel de Camila dentro da família real, mais evidente se torna que sua presença não é apenas desnecessária, mas ativamente prejudicial ao futuro da monarquia. Ela falhou em evoluir, em ganhar a confiança do público e em contribuir de forma significativa para a instituição que afirma apoiar. Enquanto a família real continua a navegar pelos desafios do mundo moderno, está claro que Camila é um obstáculo que eles não podem mais se dar ao luxo de carregar. É frustrante pensar que, apesar de tudo, Camila conseguiu não apenas permanecer como parte da instituição real, mas também ascender a uma posição de grande poder e influência. É impactante considerar que alguém com um passado tão controverso, que foi uma figura central em um dos triângulos amorosos mais infames da história moderna, agora seja referida como rainha consorte. Esta é uma mulher cuja relação com o rei Carlos III destruiu os fundamentos do casamento real entre ele e a princesa Diana. Um casamento no qual milhões de pessoas ao redor do mundo depositaram suas esperanças e sonhos. E, no entanto, aqui estamos, décadas depois, e Camila conseguiu manobrar seu caminho até o topo da hierarquia real. Não posso evitar lembrar os dias da princesa Diana, uma mulher cuja graça, compaixão e amor pelo povo a tornaram um ícone global. Diana era tudo o que um membro da família real deveria ser: gentil, empática e profundamente comprometida com seu papel. Ela se conectou com as pessoas de uma maneira que nenhum outro membro da realeza havia feito antes, e por uma razão foi conhecida como a Princesa do Povo. Sua trágica morte em 1997 deixou um vazio nos corações de milhões de pessoas, e o mundo lamentou a perda de uma mulher verdadeiramente notável. Enquanto o público chorava,
Camila permanecia nas sombras, esperando pacientemente seu momento para emergir. E emergiu. Lentamente, mas com segurança, Camila começou a reaparecer no cenário público. Primeiro como a companheira de Carlos, e depois, após um longo e controverso namoro, como sua esposa. Foi um movimento que surpreendeu muitos, inclusive a mim. Como poderia o homem que uma vez foi casado com Diana, o epítome da graça e da beleza, agora estar com a mesma mulher que causou tanta dor? O fato de que a família real não apenas permitiu isso, mas acabou aceitando Camila em suas fileiras, é algo que ainda luto para entender. Mas por mais que pessoalmente desgoste de Camila, é impossível ignorar que, em alguns aspectos, ela conseguiu se integrar na família real. Ela assumiu vários deveres reais, acompanhou Carlos em inúmeros compromissos e até tentou reabilitar sua imagem aos olhos do público. E, no entanto, apesar de tudo isso, há uma sensação inegável de que ela nunca será verdadeiramente aceita. Sempre existirá um ressentimento persistente em relação a ela, tanto dentro da família real quanto entre o público em geral. É neste contexto que devemos examinar as recentes revelações sobre o rei Carlos III, supostamente se distanciando de Camila para priorizar a segurança e o futuro de seus netos, particularmente os da princesa Catarina. Esse movimento, se for verdadeiro, representaria uma mudança significativa nas dinâmicas da família real e levantaria questões importantes sobre o papel e a influência de Camila no futuro. Um dos aspectos mais impactantes dessa revelação é a implicação de que a influência de Camila sobre Carlos pode não ser tão forte quanto muitos acreditavam. Durante anos, houve especulações de que Camila exercia um poder significativo sobre o rei, com alguns até sugerindo que ela usava essa influência para promover seus próprios interesses. Se Carlos está realmente escolhendo priorizar seus netos acima de sua esposa, isso indicaria que sua lealdade a Camila não é tão inabalável quanto parecia. Isso, por sua vez, levanta dúvidas sobre o futuro de Camila dentro da família real. Mas além das dinâmicas familiares internas, há uma questão maior em jogo: o futuro da própria monarquia. A família real tem lutado há muito tempo com perguntas sobre sua relevância no mundo moderno, e figuras como a princesa Catarina e seus filhos representam o futuro da instituição. Catarina tem sido um membro exemplar da família real desde seu casamento com o príncipe William em 2011. Ela assumiu seus deveres com graça e dedicação, assim como a princesa Diana antes dela, e se tornou uma figura querida por mérito próprio. Seus filhos, o príncipe George, a princesa Charlotte e o príncipe Louis, são o futuro da monarquia, e seu bem-estar é de suma importância. Em contraste, Camila representa o passado. Ela é um lembrete dos escândalos e controvérsias que atormentaram a família real durante décadas. Sua presença contínua na família é um lembrete constante da dor e traição que Diana suportou. E é difícil imaginar como a monarquia pode realmente avançar com ela, desempenhando um papel tão destacado. A decisão de Carlos de se distanciar de Camila em favor de seus netos pode ser um sinal de que ele também reconhece essa realidade. Ao refletir sobre essa situação, não posso deixar de sentir alívio diante da possibilidade de que a influência de Camila esteja diminuindo. Por muito tempo, ela foi uma fonte de divisão dentro da família real, e sua presença projetou uma sombra sobre a instituição como um todo. O futuro da monarquia recai sobre a geração mais jovem, em figuras como William, Catarina e seus filhos. Eles representam os valores e qualidades que o público deseja ver em sua família real: integridade, dedicação e uma conexão genuína com o povo. Camila, por outro lado, continua a encarnar a velha guarda, um vestígio de uma era passada. Mas mesmo enquanto sinto esse alívio, também persiste uma frustração. Por que esse movimento demorou tanto para acontecer? Por que Carlos permitiu que Camila desempenhasse um papel tão central na monarquia durante todos esses anos? O dano feito à reputação da família real não pode ser desfeito, e grande parte desse dano pode ser rastreado até a presença de Camila. Seus esforços para reformar sua imagem como uma membro devota da família real sempre me pareceram insinceros. Enquanto figuras como Catarina demonstraram um profundo compromisso com seus deveres reais e um desejo genuíno de ter um impacto positivo, Camila parece mais preocupada em manter sua própria posição dentro da família do que em trabalhar pelo bem comum. Isso se torna ainda mais evidente quando contrastado com figuras como a princesa Ana, que dedicou décadas ao serviço da monarquia com humildade e compromisso genuíno, sem buscar os holofotes ou reconhecimento.
Camila, por outro lado, parece focada em preservar sua posição, independentemente do dano que isso possa causar à instituição. O futuro da monarquia dependerá de figuras que encarnem valores de integridade e dedicação, não daquelas que simbolizam divisão e controvérsia. À medida que a monarquia avança para uma nova era, está claro que o tempo de Camila, sob os holofotes, deve chegar ao fim. É hora de que o peso de seu legado seja finalmente afastado para dar lugar a uma geração que representa esperança, unidade e um compromisso genuíno com o serviço público. Obrigado por assistir a este vídeo até o final. O que você acha de tudo isso? Não se esqueça de deixar seus comentários abaixo na caixa. Além disso, não se esqueça de se inscrever e curtir o vídeo. Nos vemos na próxima. Aos 88 anos, Robert Redford, um ícone de Hollywood conhecido por seu carisma e talento, recentemente emocionou a muitos com uma confissão tocante. Essa revelação surge décadas após seu divórcio e despertou interesse nos altos e baixos de sua relação. As palavras sinceras de Redford desafiam a narrativa de seu passado e lançam luz sobre as conexões profundas que nos moldam. O que o levou a essa reflexão em uma fase tão avançada de sua vida? Acompanhe-nos enquanto exploramos os relacionamentos de Redford, seus arrependimentos e as lições que ele aprendeu ao longo do caminho. Robert Redford nasceu em 18 de agosto de 1936, em Santa Mônica, Califórnia. Seu nome completo é Charles Robert Redford Jr., e ele cresceu em uma família de classe trabalhadora. Seu pai, Charles Redford Sr., trabalhava como leiteiro e depois conseguiu um emprego mais estável na Standard Oil, uma empresa petrolífera em El Segundo. Sua mãe, Martha Hart, era dona de casa e desempenhou um papel fundamental em manter a família unida. Apesar de seu pai ter um emprego fixo, eles não eram ricos, e os primeiros anos de Redford foram marcados pelas duras realidades da vida durante e após a Grande Depressão. Sua criação no sul da Califórnia não foi luxuosa, e houve momentos em que o dinheiro era escasso, o que moldou sua perspectiva sobre trabalho duro e sucesso. Redford frequentou a Van Nuys High School, onde seu desempenho acadêmico foi abaixo da média. A escola não era algo em que ele se destacasse, e ele tinha pouco interesse em matérias que não estavam conectadas com suas paixões. Ele lutava para se manter motivado e enfrentar os desafios de manter boas notas. No entanto, o ensino médio não foi totalmente negativo para Redford. Durante esses anos, ele formou uma amizade próxima com Don Drysdale, que mais tarde se tornou um famoso arremessador de beisebol da liga principal para o Los Angeles Dodgers. Os dois compartilhavam um vínculo especial pelos esportes, especialmente o beisebol, que era uma paixão para Redford. Quando jovem, Robert Redford tinha duas paixões principais: a arte e os esportes. Crescer no sul da Califórnia o cercou da beleza natural da região, o que inspirou seu amor pela criatividade. Ele encontrava conforto no desenho e na pintura, e esse interesse mais tarde moldaria seu caminho para se tornar cineasta e ator. No entanto, seu lado artístico não era o único que capturava sua atenção durante a juventude. Os esportes também desempenharam um papel importante em sua vida. Ele gostava de jogar beisebol e era um jogador talentoso de tênis. De fato, um dos destaques de sua experiência esportiva foi o tempo que passou praticando tênis com Poncho Gonzalez, um lendário jogador de tênis que era um dos melhores do mundo na época. Apesar dessas paixões criativas e atléticas, Redford enfrentou dificuldades acadêmicas. A escola não era algo que o interessava particularmente, e isso se tornou ainda mais evidente quando ele frequentou a Universidade do Colorado. Redford havia recebido uma meia bolsa para frequentar a universidade, mas seu tempo lá não saiu como planejado. Embora estivesse animado com a liberdade que a vida universitária oferecia, ele rapidamente caiu em maus hábitos, particularmente com o álcool. Redford começou a beber em excesso, e isso logo afetou tanto seu desempenho acadêmico quanto sua capacidade de se concentrar nos esportes. Seus problemas com o alcoolismo saíram de controle, e eventualmente ele perdeu sua bolsa devido às notas baixas e à falta de compromisso com os estudos. Esse foi um momento difícil para Redford, pois ele percebeu que havia desperdiçado uma grande oportunidade. Mais tarde, ele admitiu que era jovem e imaturo demais para lidar com a responsabilidade que a vida universitária exigia. Sua experiência com o alcoolismo foi um alerta que o levou a repensar suas escolhas e a direção que queria dar à sua vida. Após perder a bolsa e deixar a Universidade do Colorado, Redford enfrentou um período de incerteza.
Sem um caminho claro a seguir, ele lutou para encontrar seu lugar. No entanto, esse revés também lhe deu o impulso necessário para explorar novos horizontes. Ele percebeu que o caminho acadêmico tradicional não era para ele e decidiu perseguir sua paixão pela arte. Ao deixar a universidade, Robert Redford tomou uma decisão ousada de seguir sua paixão pelas artes. Seu amor pela criatividade o levou ao mundo da atuação e ele logo se sentiu atraído pelo teatro. Como muitos atores iniciantes, seu caminho começou com pequenos papéis e muito trabalho duro. Ele teve que provar seu valor em um campo altamente competitivo, mas seu talento e determinação o ajudaram a se destacar. Os primeiros passos de Redford no teatro ocorreram com sua estreia na Broadway, na peça Tall Story, em 1959. Esse foi um papel pequeno, mas marcou um momento significativo para ele, pois representou o início de sua carreira profissional como ator. Tall Story não foi um grande sucesso, mas abriu portas para que Redford continuasse trabalhando no teatro, permitindo-lhe adquirir uma valiosa experiência e aprimorar sua técnica. Ele não se tornou uma estrela imediatamente, mas cada papel que assumiu o ajudou a ganhar confiança no palco. À medida que continuava crescendo no mundo teatral, Redford conseguiu um papel em The Highest Tree, uma peça que foi apresentada por um breve período em 1959. Embora não tenha sido amplamente bem-sucedida, essa experiência proporcionou outra oportunidade para aperfeiçoar suas habilidades como ator. Esses primeiros papéis foram degraus importantes que o ajudaram a moldar como intérprete. Ainda estava aprendendo os meandros da atuação, mas sua perseverança deu frutos enquanto trabalhava no teatro ao vivo. Um dos momentos mais importantes na carreira teatral inicial de Redford ocorreu em 1963, quando ele foi escolhido para a peça Barefoot in the Park. Escrita por Neil Simon, essa peça foi um grande sucesso, e a atuação de Redford chamou a atenção tanto do público quanto da crítica. O espetáculo teve mais de 1.500 apresentações, e a interpretação charmosa e humorística de Redford, como Paul, o destacou como ator. Esse papel não apenas lhe deu a exposição necessária, mas também ajudou a estabelecer Redford como um ator talentoso com um futuro promissor. Ao mesmo tempo, ele também começava a se destacar na televisão. No final da década de 1950 e início dos anos 60, Redford apareceu em vários programas populares, o que lhe permitiu demonstrar sua versatilidade como ator. Uma de suas aparições notáveis na televisão foi em The Twilight Zone, um programa famoso por seus episódios de ficção científica e mistério. Redford participou do episódio de 1962, Nothing in the Dark, interpretando um jovem policial. Sua atuação nessa série o apresentou a uma audiência mais ampla e abriu novas oportunidades na carreira. Ele também participou de outros programas de TV, como The Untouchables, um drama criminal ambientado na era da Lei Seca. Redford desempenhou vários papéis em episódios do programa, demonstrando sua capacidade de interpretar diferentes tipos de personagens. Durante os anos 60, continuou ampliando seu currículo na televisão com papéis em séries como Perry Mason e Alfred Hitchcock Presents. Essas experiências permitiram que ele expandisse seu repertório e trabalhasse com diversos diretores e atores, refinando ainda mais suas habilidades. Seu verdadeiro salto para a fama veio com um papel icônico no filme de 1969, Butch Cassidy and the Sundance Kid. Esse filme transformou Redford em um nome conhecido e mudou para sempre o curso de sua carreira. Na época, ele já era respeitado como ator, mas ainda não havia alcançado fama generalizada. Tudo mudou quando foi escolhido para interpretar Sundance Kid neste western. Dirigido por George Roy Hill, o filme contava a história de dois foras da lei, Butch Cassidy e Sundance Kid, parceiros no crime. O sucesso do filme deveu-se em grande parte à química incrível entre Redford e seu co-protagonista, Paul Newman. Newman já era uma estrela consagrada em Hollywood, conhecido por seu carisma e papéis principais, e Redford enfrentou o desafio de igualar seu nível de atuação. Não apenas conseguiu igualar, mas trouxe sua própria energia única ao papel, criando, junto com Newman, uma das parcerias mais memoráveis da história do cinema. Butch Cassidy and the Sundance Kid foi um sucesso massivo de crítica e bilheteria, tornando-se um dos filmes mais lucrativos do ano e recebendo várias indicações ao Oscar. Mais importante, consolidou Redford como uma grande estrela.
O sucesso do filme provou que ele podia estar à altura dos maiores nomes de Hollywood. Sua atuação foi elogiada pela profundidade e sutileza, e o personagem Sundance Kid, interpretado por Redford, combinava perfeitamente dureza e vulnerabilidade, conquistando o público em todo o mundo. Esse filme também marcou o início de uma longa e frutífera colaboração entre Redford e Newman. Eles voltariam a trabalhar juntos em 1973, no filme The Sting, outro grande sucesso de bilheteria. No entanto, foi Butch Cassidy and the Sundance Kid que realmente solidificou o lugar de Redford em Hollywood. Ele não era mais apenas um ator promissor, agora era uma estrela consolidada, com um futuro brilhante pela frente. Robert Redford conheceu Lola Van Wagenen em um momento de sua vida em que buscava direção e propósito. Era uma fase em que ainda estava descobrindo quem era e o que queria. No final da década de 1950, Redford se mudou para os apartamentos Varwood, em Los Angeles, onde o destino o levou a conhecer Lola. Esse encontro marcaria o início de um relacionamento que influenciaria profundamente a vida de ambos. Lola Van Wagenen teve uma criação muito diferente da de Redford. Nascida em Utah, ela cresceu em uma família mormon, o que moldou grande parte de sua vida inicial. Seus valores estavam profundamente enraizados em tradições, e desde jovem ela participava de atividades comunitárias. Lola também se destacou em concursos locais, onde sua graça e inteligência chamaram atenção. Ela frequentou a Universidade de Utah, onde se dedicou à educação e ao desenvolvimento pessoal. Apesar de suas origens diferentes, algo em Redford intrigou Lola. E quando se encontraram pela primeira vez, ficou claro que havia uma forte conexão entre eles. As primeiras conversas foram marcadas por curiosidade mútua e interesse genuíno pelas experiências um do outro. Redford se sentiu atraído pela gentileza, inteligência e maneira como Lola se portava. Por sua vez, Lola viu nele um homem criativo, reflexivo e em busca de algo mais profundo na vida. Essa compreensão mútua permitiu que eles se conectassem em um nível que ia além da atração superficial. Naquele momento, Redford ainda estava encontrando seu caminho, mas sua conexão com Lola trouxe uma sensação de estabilidade e apoio. Passavam longas horas conversando sobre seus sonhos, desafios e as coisas que mais valorizavam. Lola tinha uma influência calmante sobre Redford, conhecido por sua paixão e, às vezes, natureza rebelde. Ela era alguém que sabia ouvir e oferecer conselhos, mas também compreendia seu lado criativo e imprevisível. À medida que o relacionamento crescia, ficou claro que estavam profundamente apaixonados. Apesar dos desafios que enfrentariam, incluindo a carreira emergente de Redford e as dificuldades trazidas pela fama, seu vínculo permaneceu forte. Seus valores compartilhados, conversas profundas e uma química inegável estabeleceram as bases para um relacionamento duradouro. A história de amor entre Robert Redford e Lola Van Wagenen tomou um rumo sério quando decidiram se casar. Contudo, o caminho até o altar não foi isento de desafios. Os pais de Lola estavam preocupados com o casamento dela com Redford devido às diferenças de origem. Criada em uma família mormon conservadora, esperava-se que Lola seguisse um caminho mais tradicional, enquanto Robert era um aspirante a ator que ainda buscava estabilidade na vida e na carreira. Apesar da oposição, Lola estava decidida. Ela sabia que Robert era a pessoa com quem queria passar sua vida. Em vez de terem um grande casamento com familiares e amigos, Robert e Lola decidiram fugir. Em 1958, casaram-se em Las Vegas, em uma cerimônia privada e pouco convencional. Não foi a celebração tradicional e grandiosa que muitos esperavam, mas foi perfeita para eles. Para Robert e Lola, o compromisso mútuo era o que mais importava, e não as formalidades geralmente associadas aos casamentos. Os primeiros anos de casamento foram cheios de alegrias e dificuldades. Financeiramente, enfrentaram desafios. A carreira de ator de Robert estava apenas começando, e havia muita incerteza sobre seu futuro na indústria. O dinheiro era escasso, e muitas vezes parecia impossível pagar as contas. No entanto, Lola permaneceu ao lado de Robert, apoiando seus sonhos e mantendo o lar durante os momentos difíceis. Em meio a essas lutas, tiveram seu primeiro filho, Scott Anthony Redford, em 1959. Tornar-se pais foi um momento incrível para o jovem casal, trazendo uma nova alegria às suas vidas. Contudo, a felicidade durou pouco. Tragicamente, Scott faleceu de síndrome da morte súbita infantil, poucos meses após seu nascimento. A perda devastadora deixou Robert e Lola arrasados.
A morte de Scott foi um golpe devastador para o casal, tanto emocional quanto mentalmente. O luto por uma tragédia tão pessoal colocou enorme pressão sobre o casamento. Nos momentos mais sombrios, a presença forte e constante de Lola ajudou Robert a manter o foco. Embora lutassem para seguir em frente, o amor compartilhado e a determinação fortaleceram o vínculo entre eles. Buscaram consolo na relação próxima e na vida que estavam construindo juntos. A experiência os transformou, mas também solidificou sua conexão. Apesar da tragédia, Robert e Lola continuaram a construir sua família. Em 1960, deram as boas-vindas à filha Shauna Redford. O nascimento de Shauna trouxe uma nova alegria e ajudou a curar a dor da perda de Scott. Com Shauna, Robert e Lola encontraram um novo propósito como pais, e sua família começou a crescer de forma positiva. Alguns anos depois, em 1962, nasceu Jamie Redford, sua segunda filha. A chegada de Jamie consolidou ainda mais a família, e Robert e Lola abraçaram seus papéis como pais. Criar 3 filhos trouxe desafios próprios, mas Robert e Lola mantiveram uma forte parceria, trabalhando juntos para criar um lar amoroso e solidário. À medida que a carreira de Robert decolava, as pressões aumentavam, mas ele sempre fazia um esforço para estar presente na vida dos filhos. Com o tempo, Shauna, Jamie e Amy cresceram em um ambiente que valorizava a criatividade, a individualidade e a importância dos laços familiares. Com o aumento da fama de Robert Redford em Hollywood, tornou-se cada vez mais difícil equilibrar a vida profissional com as responsabilidades familiares. Nos primeiros anos de sua carreira, ele conseguiu lidar com as demandas da atuação enquanto dedicava tempo à família. No entanto, à medida que o sucesso aumentava, as pressões se intensificaram. A indústria cinematográfica exigia longas jornadas, viagens constantes e foco intenso, deixando menos tempo para Lola e os filhos. Lola, por sua vez, estava profundamente comprometida com a família e com suas próprias paixões. Enquanto a carreira de Robert avançava, ela encontrou propósito no ativismo. Dedicou-se a causas como o ambientalismo e os direitos das mulheres, trabalhando arduamente para fazer a diferença. Além de cuidar do lar, envolveu-se profundamente na criação dos filhos, assumindo a responsabilidade principal enquanto Robert estava ausente. Seu interesse pelo ativismo deu-lhe um senso de propósito, mas também destacou as crescentes diferenças entre ela e Robert. Com o tempo, suas vidas começaram a seguir direções diferentes. Enquanto Robert estava ocupado construindo sua carreira em Hollywood, Lola se dedicava cada vez mais ao ativismo e à vida familiar. Essas prioridades divergentes criaram uma distância emocional entre eles. O tempo crescente que Robert passava fora de casa significava menos oportunidades para se conectarem, e quando estava presente, suas conversas frequentemente giravam em torno de prioridades distintas. A conexão que um dia compartilharam começou a enfraquecer e tornou-se cada vez mais difícil encontrar pontos em comum. Com o passar dos anos, a distância emocional só aumentou. O sucesso de Robert fazia com que ele estivesse frequentemente cercado pelas pressões da fama, enquanto o compromisso de Lola com sua família e ativismo a mantinha em um mundo completamente diferente. Tentaram fechar essa lacuna, mas a separação emocional tornou-se insuperável. Com o tempo, ambos perceberam que, apesar do amor que ainda sentiam um pelo outro, já não eram as mesmas pessoas que antes estavam profundamente conectadas. A pressão sobre o casamento tornou-se insustentável e decidiram se separar. Refletindo sobre o fim do relacionamento, Robert frequentemente falou sobre como foi difícil manter a relação intacta. Ele admitiu que sua dedicação intensa à carreira desempenhou um papel importante na ruptura do casamento. Embora ambos tenham trabalhado arduamente para salvar o relacionamento, a distância entre eles era grande demais para ser superada. Em retrospectiva, Robert compartilhou que lamenta não ter encontrado um equilíbrio melhor entre suas ambições profissionais e sua vida pessoal. Apesar de seus esforços, as demandas da fama e seus caminhos divergentes acabaram levando à dissolução do casamento. Após o divórcio de Lola Van Wagenen, Robert Redford iniciou uma nova fase em sua vida, que incluiu relacionamentos significativos. Um dos primeiros romances importantes após o divórcio foi com Cathy O'Rear. Eles se conheceram no final dos anos 1980 e a conexão foi imediata. Cathy era modelo e atriz, e o relacionamento deles tornou-se bastante público. Ela tinha uma natureza calorosa e afetuosa que parecia trazer estabilidade à vida de Robert após o tumulto emocional do divórcio. A influência de Cathy foi profunda.
Ela ofereceu companhia e apoio a Robert em um momento em que ele enfrentava os desafios da fama e mudanças pessoais. No entanto, o relacionamento não durou muito. As pressões da carreira agitada de Robert e a constante atenção da mídia geraram tensões entre eles. Finalmente, decidiram se separar. Apesar de breve, a relação representou um capítulo importante na vida de Robert, ajudando-o a curar-se e seguir em frente após o fim do casamento. Após seu tempo com Kathy, Robert começou a namorar a atriz brasileira Sônia Braga. O relacionamento começou no final dos anos 1980 e atraiu atenção significativa da mídia. Sônia era conhecida por seu trabalho em cinema e televisão, especialmente no Brasil. Sua personalidade vibrante e carreira de sucesso complementavam o status de estrela de Robert. O romance deles foi frequentemente tema de tabloides e notícias de entretenimento, despertando o interesse de fãs e do público. No entanto, o relacionamento enfrentou seus próprios desafios. A alta visibilidade de Robert em Hollywood significava que cada movimento do casal era alvo de escrutínio. Essa constante atenção gerou tensões. Embora tivessem uma conexão forte, decidiram terminar a relação de forma amigável. Robert sempre manteve profundo respeito pelo talento e pelo espírito de Sônia. Robert Redford encontrou um novo capítulo em sua vida quando conheceu Sybil Zaggers. Eles se cruzaram no Festival de Cinema de Sundance, um evento fundado por Robert para promover filmes independentes. Sybil, conhecida como Bill, é uma talentosa artista alemã. O encontro gerou uma conexão instantânea, em grande parte devido à paixão compartilhada pela arte e pela criatividade. Ambos valorizavam o poder das histórias e o papel da arte em expressar emoções, criando a base para o relacionamento. Bill é uma mulher independente com uma carreira bem-sucedida como artista. Seu forte senso de identidade e compromisso com o trabalho ressoaram em Robert. Ele admirava sua dedicação à arte e sua independência permitiu que ele se sentisse livre no relacionamento. Diferente de algumas relações passadas, onde a pressão da fama criou tensões, a autonomia de Bill ofereceu a Robert um senso de equilíbrio. Durante o tempo juntos, Bill tornou-se um grande apoio para Robert, especialmente nos momentos difíceis. No início dos anos 2000, o Festival de Cinema de Sundance enfrentou desafios financeiros, e Robert trabalhou arduamente para mantê-lo. Bill esteve ao seu lado nesses momentos, incentivando-o e ajudando-o a manter o foco em sua visão para o festival, demonstrando seu compromisso com o sucesso pessoal e profissional de Robert. Em 2009, após anos de relacionamento, Robert e Bill decidiram se casar. Optaram por uma cerimônia tranquila em Hamburgo, na Alemanha, refletindo o desejo de intimidade e simplicidade. A cerimônia foi pequena, com a presença de familiares próximos e amigos. Esse dia marcou um momento significativo para ambos, consolidando seu profundo vínculo e compromisso mútuo. O casamento de Robert e Bill tem sido caracterizado por respeito e compreensão mútuos. O espírito artístico de Bill complementa as buscas criativas de Robert, e ambos frequentemente se apoiam nas respectivas carreiras. Juntos, construíram uma relação amorosa que lhes permite prosperar tanto individualmente quanto como casal. O relacionamento com Sybil Zaggers trouxe a Robert Redford alegria e estabilidade, marcando um novo e satisfatório capítulo em sua vida. Aos 88 anos, Robert Redford dedicou tempo para refletir sobre sua vida e as relações que o moldaram. Uma das confissões mais significativas que ele fez foi que Lola Van Wagenen, sua primeira esposa, foi o grande amor de sua vida. Apesar dos desafios que enfrentaram juntos, Redford frequentemente expressa uma profunda gratidão pelo tempo que compartilharam. Em seu coração, sabe que a conexão entre eles foi especial e duradoura. Ele reconhece que o vínculo construído nos primeiros anos, especialmente através das lutas e alegrias, sempre ocupará um lugar importante em suas memórias. Redford também falou abertamente sobre seus arrependimentos. Ele reflete sobre as decisões tomadas durante o casamento e admite que poderia ter feito as coisas de forma diferente. Deseja ter passado mais tempo em casa, priorizando sua família em vez da carreira. A crescente fama frequentemente o mantinha afastado das pessoas que mais amava, o que colocou grande pressão sobre seu casamento com Lola. Olhando para trás, ele entende que a fama e o sucesso vêm com sacrifícios, e aprendeu a importância de equilibrar a vida pessoal e profissional. Essas reflexões não são apenas uma revisão de seu passado, mas também lições valiosas que ele espera compartilhar com os outros.
Redford acredita que compreender a si mesmo e nutrir os relacionamentos é essencial para a felicidade. Suas experiências de amor e perda, ao longo da vida, influenciaram profundamente seus anos posteriores. Ele carrega o peso de suas relações passadas, tanto as alegrias quanto as dores, e essas vivências moldaram seus pontos de vista sobre amor, família e compromisso. Elas o lembram do que realmente importa na vida: conexão, compreensão e apoio mútuo. O legado de Robert Redford não está apenas construído sobre seus feitos no cinema e no ativismo ambiental, mas também nas lições que aprendeu com suas relações pessoais. Ele espera ser lembrado como alguém que valorizou o amor e a família acima de tudo. Em suas reflexões, Redford destaca a importância do amor em suas várias formas: romântico, familiar e de amizade. Reconhece que a vida é uma jornada repleta de momentos belos e perdas dolorosas. Essas experiências o transformaram na pessoa que é hoje, e ele as abraça como parte de sua história. Enquanto olha para o futuro, Redford se mantém grato pelo amor que conheceu e pelas lições aprendidas ao longo do caminho. Através da vida de Robert Redford, vemos um homem moldado pelo amor, pela perda e pelos aprendizados adquiridos nesse processo. Desde suas primeiras lutas até suas reflexões aos 88 anos, a história de Redford é uma de resiliência e crescimento. Suas relações nos lembram da importância da conexão e do impacto que elas têm em nossas vidas. Se você gostou desse olhar profundo sobre a vida de Robert Redford e quer explorar mais histórias como essa, deixe seu like, inscreva-se e ative o sino de notificações. Obrigado por nos acompanhar.